Obstinado de todo o Brasil, está começando agora o programa aqui na Record News, Visão e Negócio, Lições de Empreendedorismo. Está no ar, né? Para quem quer construir um legado, não apenas para pagar as contas do mês, viu? Aqui o foco é o valor de mercado. Trabalhamos para que sua empresa valha ouro aos olhos do mundo. Um programa para quem pensa grande e joga o jogo do longo prazo. Está começando agora Visão e Negócios na Record News. Visão e Negócios, Lições de Empreendedorismo, com Janguier Diniz. E aí, obstinados, muitos empreendedores, eles cometem o erro de focar apenas no lucro imediato e esquecem de construir patrimônio. Por isso, hoje o nosso tema, o tema central, é equity e geração de valor. Vamos falar sobre como estruturar seu negócio para que ele seja desejado por investidores e tenha um valor real de mercado. Durante o programa, vamos entender que ter uma empresa é, acima de tudo, construir um ativo valioso. E no final do programa, eu volto com um insight poderoso sobre como transformar sua operação em um grande negócio de valor. E para começar, vamos conhecer uma convidada, né? Vamos conhecer uma convidada especialíssima no nosso quadro aqui do programa, Empreendedores Obstinados. Coloca aí. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. No mundo dos negócios, a diferença entre a estagnação e o crescimento exponencial está na qualidade das conexões que você cultiva e na mentalidade que guia suas decisões. Primeiro encontro oficial 2026. Que a riqueza é muito mais fácil quando ela é criada na criatividade, inovação e não na competitividade. Então a gente tem que procurar ter negócios escaláveis, não apenas ou meramente escalonados. O Million Business Networking é o ponto de encontro de líderes que não aceitam o comum e buscam a maestria em cada entrega. O programa Visão e Negócios acompanhou o primeiro encontro oficial 2026 do MBN e vamos trazer nos próximos dias entrevistas exclusivas feitas no estúdio montado no evento. Você tem que ser cercado de pessoas melhores que você. E você tem que colocar essas pessoas para que elas trabalhem para você motivadas. Nosso papel como empreendedor é motivar pessoas e fazer as pessoas trabalharem no melhor do que elas podem chegar. O que vale o que você faz? Você tem que criar a solução para você. Você tem que perguntar feedback. Tudo é feedback. Eu pedi o feedback de vocês agora. Que às vezes a porta se fecha e a janela que se abre é muito maior. Não se fecha a porta para o empreendedor, porque às vezes é quando se empurra a vaquinha no penhasco que você descobre que existe algo maior. Se você trabalhar com gente grande, quando você perde um cliente grande, as estruturas da tua empresa podem se arrebentar. Eu tenho medo, não de concorrente, eu tenho medo de concorrente competente. Porque o gerente, ele ouve a reclamação. Vai depender de como a empresa conscientiza esse gerente de como ele deve agir. E a empresa por si só. Com exceção da indústria, comércio e serviço vai ter um forte aumento de carga tributária. E aí, você vai ficar de braço cruzado esperando chegar 2027 para ver o que você vai fazer ou você vai agir agora? A hora de agir tem que ser agora. Algo que os outros já estão fazendo, dependendo como a gente fazer, pode ter uma vantagem assim, incrível. Tem uma visão, depois determinação e tem muita execução, tá?
E aí, queridos obstinados, no quadro Empreendedores Obstinados, a gente recebe líderes que estão à frente de grandes operações e que participam diretamente da construção de negócios relevantes em nosso país. Executivos que tomam decisões estratégicas e conduzem empresas em ambientes altamente competitivos. E hoje, meus amigos obstinados, vamos receber Aline Ferreira Guimarães. Ela é vice-presidente do grupo Aço Cearense, uma das principais lideranças empresariais do Nordeste, com atuação em um dos setores mais exigentes da indústria. Ela é reconhecida nacionalmente pela sua gestão e impacto. A Aline também é embaixadora em Debo e destaque no cenário executivo brasileiro. Seja muito bem-vindo, obstinada Aline. Como é que vai você? Muito prazer, muito bom estar aqui contigo, Janguier. Estou aqui pronta para conversar, para a gente falar. Que legal, vamos fazer um bate-papo muito legal, viu, Aline? Para começarmos, eu gostaria de voltar ao início da sua trajetória, né? Quais foram os principais desafios que moldaram a sua carreira até você assumir essa posição de liderança no grupo que você assumiu hoje, né? Conta aí para os nossos telespectadores. Acredito que o desafio de nascer e de viver numa sociedade, num país com tanta complexidade como o nosso, acho que isso já começa na hora que a gente sai da barriga da mãe, né? Mas acho que o grande, eu não sei se é desafio ou se é mentalidade, sabe? Eu acho que a mentalidade de querer aprender, com os erros e com os acertos, com as pessoas. A gente aprende com todo mundo. Uns a gente aprende o que fazer e com outros o que não fazer, o que não repetir. Acho que de uma maneira muito empírica a gente vai tomando gosto já por essas questões. Mas, sob o ponto de vista de trabalho, é arregaçar as mangas, chegar na empresa, dar o melhor, querer aprender com verdade, buscar quem você é. Porque se eu sei quem eu sou, o que eu quero, eu me preparo para isso. Então, assim, acho que é respeitar as aptidões, respeitar o talento e dar o melhor por onde for. Esse é o meu lema de vida. Ela já começou passando 3 lições sensacionais. Eu vou relembrar aqui o que ela passou, pessoal. Presta atenção, ela falou em primeiro lugar sobre mentalidade, mindset. É extremamente importante que você adquira um mindset de crescimento de riqueza, se livre de crenças limitantes, de padrões negativos, ou seja, de uma mentalidade fixa e limitada, porque a riqueza, o sucesso e a prosperidade, 50% está na mente. Primeira lição que ela passou. 50% da riqueza está na mente. Em segundo lugar, ela falou sobre... aprender com os erros e com os acertos e estar no lugar pronto para poder dar... Aprender com os erros e os acertos. Ou seja, é você ser resiliente, meu amigo. Um dos principais princípios da resiliência é esse. É você ter que aprender com seus erros, com seus fracassos, né, com suas quedas, se adequar, né, às situações adversas e tocar a vida, meu. Então, essa é uma grande empreendedora. Aí eu quero perguntar, Aline, o setor industrial, né? Industrial, ele exige consistência e visão de longo prazo. Né? Na sua visão, quais são os principais desafios de conduzir uma operação desse nível, como o nível da sua empresa no cenário atual? A gente tem alguns desafios que acho que questões legais, questões tributárias, questões logísticas, a estrutura do nosso país é uma estrutura cara. A gente tem as questões que são as óbvias, né? De mão de obra. Então, assim, mas acho que você está preparado para o que acontece, com a capacidade de se adaptar a essas mudanças, tá com um time bom, com as pessoas certas, nos lugares certos, isso aí faz muita diferença. Olhar não só para o alvo, mas para onde o alvo está indo. Né? Acho que eu vejo muitos amigos, assim, alguns empresários, que eles cristalizam a ideia que só existe um jeito de ganhar dinheiro, um jeito de construir algo. E não existe um jeito só, não existe um único mercado. Tem gente que está no mercado da educação, tem gente que está no mercado do luxo, tem gente que está no mercado da indústria, tem gente que está no mercado do turismo, nas finanças, que no Brasil é um paraíso para ganhar dinheiro com dinheiro. Né? Então, assim, acho que você construir esse caminho, existem N maneiras, só tem que escolher de acordo com aquilo que você tem maior aptidão, onde você tem vocação e você tem a maior capacidade de entrega. E a gente escolheu na nossa vocação o aço, porque o aço, ele faz... Aço cearense. Aço cearense.
Porque assim, o nosso país ainda é muito carente de construção, ainda é muito carente de infraestrutura. A construção realmente ela está de ponta a ponta no país. Acho que o primeiro sonho de qualquer pessoa é a casa própria. Então, nosso povo tem essa dor e a gente traz essa solução, né? Por meio do crédito, por meio da entrega. Mas fala isso um pouco, faz um resumo aí sobre a sua empresa Aço Cearense para o pessoal conhecer. Tá certo. A Cearense é uma empresa que começou como uma lojinha de aço, comprando e vendendo, distribuindo aço. Depois a gente montou uma indústria onde a gente trabalha a nossa linha de planos, que representa 30% hoje do nosso negócio. Chapas, perfis, tubos, articuladas, essa linha... São quantos itens? 3.400 SKUs. 3.400. E aí, em seguida, a gente montou a nossa operação siderúrgica, que lá atrás era uma operação para fazer 250 mil toneladas de aços longos, aço para construção civil, telas, treliças, o vergalhão que todo mundo conhece, o SI50, o SI60. E depois a gente duplicou essa operação e hoje a gente tem uma capacidade produtiva de 1.450.000 toneladas. Isso representa quanto em dinheiro, faturamento? Esse ano a gente está com o nosso target de 7,7 bi. 7,7 bi de faturamento bruto, né? 1,4 milhões de toneladas de aço. É muito peso, é muita carreta, hein? É muita carreta. Muito bem, mas para produzir tudo isso no ano, quantas pessoas no time, né? Porque eu digo que todas as empresas são feitas de 4 P's. O primeiro P são pessoas. Essa é a Como é que largada. você capta bons talentos, mantém bons talentos, né? Você tem programas de partnership, como é que funciona isso lá na sua empresa? E, inclusive, assim, dentro do nosso mapa estratégico desse ano, que a gente já vem alimentando, fomentando e fortalecendo nos últimos anos, a cultura e transformação de pessoas, retenção de talentos, transformação digital por conta da era da tecnologia que já está assim, num nível que virou oxigênio, né? Tecnologia e gente, assim, é um dos nossos focos no nosso mapa estratégico, além, óbvio, de gerar valor, além de investimentos em excelência operacional e todas as nossas outras frentes de catapultar o negócio, chegar nessa escala, atingir as nossas metas, consumir toda a nossa capacidade produtiva, porque a gente tem uma capacidade de 1.450 mil toneladas, como eu lhe falei. Esse ano a gente ainda, como a gente vem de uma operação que era 850 mil toneladas, foi para 1 milhão de toneladas, 1.200, a gente ainda tem um espaço para crescer. Ainda dá para crescer. Ainda tem um espaço para crescer. Na mesma planta. Não, são plantas diferentes, plantas duplicadas, plantas otimizadas por meio de novas tecnologias. Então, assim, a gente nunca parou. A gente sempre correu atrás disso. Então, é realmente um investimento. Não tem outra. É investir. Trabalhou, ganhou dinheiro, investiu. É o que a gente mais faz, é voltar o recurso para dentro do negócio. Sai tudo de Fortaleza ou você tem descentralizado no Brasil? A gente tem um CD em Fortaleza, que a gente atende essa região metropolitana. A gente tem 2 indústrias no Ceará, em Caucaia, e a gente tem a operação da Sinobras, são 2 plantas de laminação no Pará, em Marabá. E de lá sai para todo mundo. Você vende para Rondônia também? Rondônia. Né? Vendemos sim. Mas não sai do Ceará, não? Depende, se o cliente estiver comprando aços planos, sai do Ceará. Se ele estiver comprando aços longos, sai do Pará. Dependendo a gente tem uma estrutura de malha logística para entender de onde compensa mais sair, porque a operação do Ceará também vende os produtos que estão na Sinobras. Então, isso pode... Uma empresa como a de vocês, né, para faturar tanto, produzir tanto, tem que ter uma cultura empresarial muito forte. Cultura que é consagrada pela missão, pela visão e pelos valores. E o propósito. Que é a missão, né? O propósito. Aí eu sei que você é uma pessoa de princípios e valores. Qual é a cultura, né? Qual é a missão, que é o propósito, a visão, onde vocês querem chegar, né? Onde você quer chegar, e os princípios que norteiam a sua empresa, todos os stakeholders, todos os atores, né? Desde você até o faxineiro, e também os princípios que norteiam a sua vida. Interessante você falar sobre isso. Inclusive, um dos últimos livros que eu li é Princípios, do Ray Dalio, que traz assim um grande, acho que reforço, eu não vou falar nem que é algo novo, né? Um reforço do que realmente importa. A gente tem como valores transparência, respeito, fé em Deus, que é algo assim que na época se perguntou muito, né? Mas fé em Deus, isso, né? Fé.
A gente é cristão, a nossa história é uma bênção. O meu pai é um cara que saiu da roça, um menino que só estudou até a 6ª série. Então tem bênção por trás. E por incrível que pareça, quando a gente faz análise com as nossas equipes para entender qual dos nossos valores tem mais sinergia entre todos, a fé em Deus é quem vence entre todos. Então, assim, eficiência, segurança é algo que a gente trabalha a ferro e fogo, porque na nossa operação é uma operação muito arriscada. Então, a gente tem esses valores que fazem com que os colaboradores sintam realmente que eles fazem parte e acreditem que há coerência entre o que a gente diz e o que a gente faz. Porque para ficar só na parede e ninguém acreditar e não perceber... Cultura só na parede. Só na parede, então assim, é o que a gente pratica, é o que a gente fala. A gente tem como missão realmente assim contribuir com o crescimento do nosso país. Fomentando o crescimento do nosso cliente, porque a gente entende que quando o nosso cliente cresce, a gente cresce junto. E toda a nossa estratégia que vem por trás nos nossos mapas passa por isso. Porque quando a gente define as nossas alavancas de crédito, a gente pensa que num país como o nosso, que crédito é algo tão difícil, dar crédito é fomentar o crescimento do cliente. Então, há muitos anos a gente percebeu que a gente não é uma operação de produção e distribuição de aço. A gente é uma operação de produção, distribuição, logística e crédito, especialmente. É isso que faz... Crédito também? Crédito. A gente dá crédito, inclusive, para muitos que você olha, o Serasa está lá, R$30 mil, e a gente vai testando, vai percebendo, daqui a pouco o cara está 300, 1 milhão, vai pagando, vai construindo esse crédito. Então, assim, hoje a gente é uma grande operação de crédito. Como se fosse uma financeira também. Eu não digo que é uma financeira porque a gente não trabalha com as políticas, com as taxas de juros que as financeiras usam. A gente tem uma responsabilidade financeira sobre os nossos clientes muito forte. Não perca amanhã a segunda parte da entrevista com Aline Ferreira, vice-presidente do Grupo Aço Cearense. O programa Visão e Negócios continua. Que às vezes a porta se fecha, a janela que se abre é muito maior. Não se fecha a porta para o empreendedor, porque às vezes é quando se empurra a vaquinha no penhasco que você descobre que existe algo maior. Obstinados, o capitão do navio, ele ordenou que a luz à frente mudasse o curso. A resposta veio pelo rádio. Mude você, eu sou o farol. Qual é a lição que a gente passa para vocês? Há princípios de gestão que são imutáveis, meu amigo. Adapte sua estratégia a eles, viu? Olá, eu sou Michel Costa. Nós temos o escritório de arquitetura Carina Pontes Arquitetura na cidade de São Roque, um escritório voltado para o público de alto padrão. Então a gente tem projetos personalizados, com toda a segurança nos processos, do começo ao fim com o cliente, com ele tendo previsibilidade desde o início ao final de gastos, dos projetos, dos processos. E a gente está abrindo frentes em outros países hoje e também no território nacional abrindo bastante coisa aí geográfica. Hoje eu estou aqui no CSE, né, do Janguier Diniz, e nós tivemos uma palestra com o Lucas da Tous, sobre inteligência artificial, que assim, aplicado ao meu negócio é um diferencial muito necessário. Se a gente não tiver com ela, a gente vai estar muito atrasado e isso assim, daqui 3 anos a gente vê que quem não tiver vai ficar fora do jogo.
Então, ele falou muita coisa bacana que eu não conhecia. Ele trouxe algumas coisas de processos, de app que a gente pode usar, de IAs integradas, tanto de marketing quanto de vendas, dos processos que eu posso usar no escritório, que a gente usa algumas coisas, só que hoje a clareza que ele me trouxe de você ter embaixo de um responsável técnico da área de marketing, mais 5, 6 IAs falando todas a mesma língua para te embasar, para fazer uma campanha de marketing, uma VSL de um vídeo, fazer uma atração no Instagram, no Facebook, entre outros, né? Foi uma coisa assim que com certeza mudou minha mente. Eu vou voltar para casa e vou pesquisar mais sobre a Tools e até vou conversar com ele ainda hoje um pouquinho para entender melhor. É engraçado que eu já estou agora na 8ª edição do CSE, que é o Código Secreto das Empresas. O primeiro eu vim em agosto de 2024, no ano passado eu vim em alguns, só faltei um, na verdade, e esse ano também eu tive a oportunidade de vir em todos. E eu faço questão, mesmo eu sendo mentorada diretamente pelo Janguier, faço parte do MBN no Million Business Network, eu faço questão de vir porque nem todo mundo que está no CSE consegue enxergar o poder do que é fazer parte dentro do MBN e é uma lástima, mas a gente também quer conhecer o pessoal que não acessa naquele momento o MBN, né? E é quando a gente faz um network que perpassa exatamente esse campo ali do MBN. Então eu acabo fazendo, inclusive, networks, oportunidades e faço negócios. Então eu faço questão de vir para cá exatamente por conta disso. Além do mais, né, aconteceu, inclusive ontem mesmo eu já fiz 2 negócios. Então eu tive, em um dia, eu já tive aí um ROI praticamente do MBN completo, do quanto o investimento. E eu estou trazendo isso para poder reforçar o quanto que é importante a gente ter acesso ao network que a gente tem de valor aqui dentro, porque, por exemplo, eu já estou agora no 2º ano de mentoria, né, dentro do MBN com o Janguier e com os outros empresários. E é interessante que, o que é que eu tenho percebido? Eu fiquei mais ou menos patinando uns 10 meses. Porque primeiro é realmente um ambiente de alto impacto. E por mais você esteja acostumada na sua vida pessoal e profissional com certas coisas, você tem um tempo para poder digerir. E quando eu falo que eu fiquei patinando, foi no sentido de perceber que toda vez que eu vinha para encontros exclusivos do MBN, ou as experiências, ou até o CSE, eu sempre escutava muitos outros empreendedores e empresários. E ao escutar, é uma verdadeira pesquisa de mercado muito mais valiosa. E aí eu percebia que a minha comunicação precisava melhorar, os produtos também, eles não estavam tão atraentes assim. A minha empresa precisava de um reposicionamento. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. E aí, obstinados, como eu disse no início do programa, agora vamos aprofundar o nosso tema, equity. Lucro é oxigênio, mas o equity é a riqueza real. Uma empresa que depende 100% do dono para funcionar não tem valor de mercado. Ela é apenas um emprego de luxo, viu? Para gerar valor, você precisa de processos, governança e uma marca forte que sobreviva sem você. Quando você foca na geração de valor, o lucro passa a ser uma consequência natural e o seu negócio se torna um imã de oportunidades. Pense como investidor do seu próprio negócio. Construa algo que seja maior que você. E o programa Visão Negócio aqui da Record News, Lições de Empreendedorismo, está se encerrando. Fica por aqui. Até breve. Firme o passo, pega o ritmo. Seja obstinado que dá. Visão e Negócios. Lições de empreendedorismo.